Lidando com pessoas com deficiência. Você sente alguma dificuldade ou constrangimento ao lidar com as pessoas com deficiência? Então, fique com a gente que vamos passar boas dicas para você. Vamos começar pela nomenclatura. Jamais use a expressão PNE ou pessoa portadora de deficiência. A forma correta é pessoa com deficiência. Ela é usada na Lei 13.146 de 2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. As pessoas com deficiência são iguais a todas as outras e podem executar muitas atividades, desde que encontrem um ambiente propício e realizem as adaptações necessárias. Por exemplo, uma cadeirante pode dirigir um carro adaptado. Algumas dessas adaptações são erroneamente confundidas com privilégios. É o caso das vagas exclusivas, que precisam ser sempre próximas à entrada dos estabelecimentos. Prioridades, como as filas preferenciais, e exclusividades, como os banheiros adaptados que devem ser usados apenas por pessoas com deficiência, não são sinônimos de privilégios. São formas de permitir à pessoa com deficiência executar as mesmas tarefas que qualquer outra pessoa, em condições e ambientes que atendam às suas peculiaridades. No convívio com essas pessoas, não faça de conta que a deficiência não existe. Ignorar a deficiência de uma pessoa é ignorar uma parte importante de sua vida e de seu ser. A maioria das pessoas não se importa em responder perguntas a respeito da sua deficiência. Nas atividades sociais ou profissionais, nunca exclua as pessoas com deficiência. Deixe que elas mesmas decidam se querem participar e como poderão fazê-lo. Quando uma pessoa com deficiência estiver na companhia de outra pessoa, caso você queira conversar com ela, jamais faça perguntas ao acompanhante do tipo: ela aceitaria um copo d'água? Pergunte sempre diretamente à pessoa, pois é ela quem fala por si mesma. Sempre que quiser ajudar ou estiver em dúvida sobre como agir, pergunte como fazê-lo e não se ofenda se o seu oferecimento for recusado, pois, às vezes, a pessoa com deficiência prefere executar uma determinada atividade sem assistência. Lembre-se, a inclusão, em seu aspecto atitudinal, depende também de você. Faça a sua parte. Como podemos nos comunicar com uma pessoa surda? Aqui vão algumas dicas. Em primeiro lugar, vamos à nomenclatura. Não use a expressão surdo-mudo. O correto é apenas surdo ou surda. Quando quiser chamar a atenção de uma pessoa surda, acene para ela ou toque levemente em seu braço. Algumas pessoas nasceram surdas, mas foram oralizadas, isto é, aprenderam a falar e a ler os lábios do seu interlocutor. Para conversar com essas pessoas, posicione-se de frente para elas e fale de forma clara, sempre permitindo que seus lábios sejam visualizados. Durante a conversa, mantenha o contato visual. Se você desviar o olhar, a pessoa pode entender que a conversa terminou. O surdo oralizado, pelo fato de nunca ter ouvido os sons da fala, pode não ter uma dicção clara em alguns momentos. Nesse caso, se você não compreendeu o que foi dito, simplesmente peça-lhe para repetir. Muitos surdos aprenderam a língua brasileira de sinais, Libras, e a utilizam rotineiramente. Se você conhece Libras, mesmo que apenas razoavelmente, use-a sem inibições. Caso haja um intérprete de Libras atuando, jamais dirija a ele as perguntas que está fazendo para a pessoa surda.
Faça as perguntas olhando para o surdo, pois é com ele que você está conversando. Os recursos tecnológicos são grandes aliados para a comunicação com pessoas surdas. Aplicativos de mensagem para celular e de bate-papo são muito úteis. Na ausência deles, use bilhetes. O método não é importante. O importante é a comunicação. Lembre-se, a inclusão em seu aspecto atitudinal depende também de você. Faça a sua parte. Lidando com pessoas com deficiência física. Uma pessoa com deficiência física pode usar bengala, muletas ou mesmo cadeira de rodas. Em todos os casos, ela necessitará de um espaço físico adaptado para locomover-se com segurança. A começar pela vaga exclusiva, caso utilize carro próprio, rampas de acesso, banheiros adaptados e local de trabalho com espaço suficiente para a movimentação de sua cadeira, caso a utilize. Ao lidar com essas pessoas, ofereça ajuda somente quando achar que é necessário. Nesse caso, procure deixar sempre muletas e bengalas próximas à pessoa que as utiliza. No caso de um cadeirante, nunca movimente a cadeira de rodas sem a permissão da pessoa. Se caminhar ao lado dela, mantenha-se no ritmo da pessoa. Se no caminho parar para conversar com alguém, vire a cadeira para que a pessoa esteja incluída na conversa. Atenção! Nunca se apoie na cadeira de rodas. Isso causa desconforto para quem a está usando. Em conversas longas, fique no mesmo nível da pessoa em sua cadeira de rodas. Conversar olhando para cima é bastante desconfortável, assim como conversar olhando para baixo. Ao conversar com um cadeirante, não tenha receio de usar palavras como andar, correr, pular. As pessoas com deficiência usam essas palavras naturalmente. Acima de tudo, respeite as vagas exclusivas, os banheiros adaptados, que devem ser usados apenas pelas pessoas com deficiência, e todas as medidas tomadas em favor da inclusão dessas pessoas. Eles não são privilégios, são recursos necessários para que possam realizar as mesmas tarefas que as outras pessoas realizam e ir aos mesmos lugares. Lembre-se, a inclusão, em seu aspecto atitudinal, depende também de você. Faça a sua parte. O Núcleo de Inclusão do TJDFT foi criado para viabilizar a efetiva inclusão da pessoa com deficiência no contexto institucional.